Boa tarde. O Conselho de Ministros, hoje reunido, aprovou a proposta de lei que procede à alteração ao Orçamento de Estado para 2012. O Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que está aqui connosco, fará depois a apresentação com algum detalhe deste orçamento. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que cria a Bolsa Nacional de Terras para utilização agrícola, florestal ou silvopastoril. A Sra. Ministra da Agricultura, do Mar e do Ordenamento do Território fará depois a apresentação desta medida com algum detalhe, bem como de uma outra medida hoje também aprovada no Conselho de Ministros e que tem que ver com uma proposta de lei que atribui benefícios fiscais à utilização de terras agrícolas, florestais e silvopastoris, bem como à sua disponibilização na Bolsa de Terras. Estas duas propostas de lei serão depois apresentadas pela Sra. Ministra. O Conselho de Ministros aprovou ainda um diploma que adapta o quadro institucional para a gestão sustentável das águas à nova lei orgânica do Ministério da Agricultura e que assume, e à nova lei orgânica também da Agência Portuguesa do Ambiente, que assume na nova orgânica do Governo as funções da Autoridade Nacional da Água. O Conselho de Ministros aprovou também a alteração do diploma que estabelece o regime de identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade das águas balneares, fazendo a adaptação da legislação nacional à legislação comunitária sobre esta matéria. O Governo aprovou ainda um diploma que impõe a aplicação da regra do deferimento tácito relativamente à instalação e modificação de instalações desportivas de uso público, transpondo também nesta área uma diretiva comunitária. O Conselho de Ministros aprovou um diploma que regula a organização do tempo de trabalho de condutores independentes em atividade de transporte rodoviário, transpondo para a ordem jurídica também uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Hoje foi o dia das diretivas. O Conselho de Ministros aprovou ainda um outro diploma sobre uma diretiva comunitária relativo à detenção de fauna selvagem em jardins zoológicos, contemplando designadamente procedimentos para o exercício da atividade e funcionamento deste tipo de parques. Foram aprovadas ainda no âmbito do PREMAC 3 leis orgânicas, uma no Ministério da Defesa Nacional, a Lei Orgânica do Instituto de Defesa Nacional, e 2 na área da cultura, a Inspeção-Geral das Atividades Culturais e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma resolução que autoriza a realização de despesa inerente à renovação do contrato quadro de fornecimento de serviços de suporte da Rede Nacional de Segurança Interna pelo período de 1 ano, prorrogando a sua vigência até 31 de dezembro de 2013, por forma a permitir até lá o lançamento e a realização de um concurso público internacional para os anos subsequentes. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma resolução que desafeta do domínio público militar a parcela de terreno denominada Campo de Aviação de Paramos, no Concelho de Espinho, tendo em vista a sua restituição à Junta de Freguesia de Paramos, que é a proprietária deste terreno. O Conselho de Ministros aprovou a resolução do Conselho de Ministros que aprova o relatório contendo a estratégia para os pagamentos em atraso há mais de 90 dias nas administrações públicas e hospitais EPE. É assim dado cumprimento ao estipulado no decurso da 3ª avaliação regular efetuada no contexto do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, em que ficou acordado que o pagamento de 1.500 milhões de euros ao subsetor da saúde estaria condicionado pela apresentação de uma estratégia de redução dos pagamentos em atraso há mais de 90 dias, o que fica hoje arrumado no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou, por fim, a designação do Presidente e 3 vogais permanentes da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Como sabem, trata-se de um procedimento que vai carecer agora da realização de audições no Parlamento, na Assembleia da República, e só depois é que se procederá à sua nomeação definitiva. Hoje o que o Conselho de Ministros aprovou foi exatamente, digamos, a validação dos nomes que hoje mesmo serão submetidos ao Parlamento para que o Parlamento possa desencadear as respectivas audições parlamentares. Voltará, depois dessas audições parlamentares, o assunto a Conselho de Ministros para uma decisão final sobre o assunto.
Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma resolução que nomeia os vogais executivos e não executivos para as comissões diretivas dos programas operacionais regionais do continente. E, por último, a última decisão de hoje no Conselho foi uma resolução que nomeia o Presidente do Conselho de Administração da entidade reguladora dos serviços energéticos, tendo o Governo optado por reconduzir o seu atual Presidente e titular no cargo. Eu passo então a palavra ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças para fazer a apresentação do orçamento, da primeira alteração ao Orçamento do Estado para 2012. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Como o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros disse, foi aprovada hoje em Conselho de Ministros a proposta para apresentar à Assembleia da República com a alteração ao Orçamento do Estado para 2012 e foi também aprovado um relatório com uma estratégia de diminuição dos pagamentos em atraso há mais de 90 dias por parte das administrações públicas. E eu falarei brevemente sobre estas duas questões. A alteração ao Orçamento do Estado para 2012 decorre, como sabem, da necessidade de incorporar o impacto da transferência parcial dos fundos de pensões dos bancos para o Estado, que foi acordada no final de 2011. Esta alteração orçamental está prevista desde que foi apresentado o Orçamento do Estado para 2012, mas só agora pode ser concretizada uma vez que a operação não estava concluída em outubro de 2011. Assim, e tal como foi previamente anunciado, não era possível à data quantificar os montantes envolvidos na transferência, nem os valores das pensões adicionais a pagar, pela qual a conta das administrações públicas não podia, então, incorporar os valores finais da operação. É interessante recordar que, à data da publicação da Lei do Orçamento do Estado, que foi em 30 de dezembro de 2011, não tinha ainda sido sequer publicado o diploma que previa a transferência parcial dos fundos de pensões. Assim, também numa perspectiva legal, a transferência dos fundos de pensões só ficou concluída no momento posterior ao do Orçamento do Estado para 2012. A alteração ao Orçamento de 2012, agora proposta, contém um conjunto limitado de outras alterações que decorrem da necessidade de proceder à compatibilização das hipóteses do Orçamento do Estado para 2012 com o cenário macroeconómico que decorre do terceiro exame regular ao Programa de Ajustamento e que difere do cenário que consta do relatório do Orçamento do Estado para 2012. Efetivamente, por exemplo, em 2012, a atividade económica deverá registrar uma contração de 3,3%, quando no relatório do Orçamento do Estado para 2012 estava prevista uma contração de 2,8%. Esta atualização da informação tem consequências quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Do lado da receita, as receitas fiscais serão inferiores ao previsto inicialmente no orçamento e também se esperam menores receitas de contribuições sociais. Do lado da despesa, espera-se um aumento da despesa face ao orçamentado, sobretudo ao nível das prestações sociais, com particular destaque para o subsídio de desemprego. É importante sublinhar, e eu faço aqui uma pequena pausa para ênfase acrescida, é importante destacar que, tal como anunciado em ocasiões anteriores, o orçamento retificativo agora apresentado pelo Governo não prevê
a necessidade de tomar qualquer tipo de medidas de austeridade adicional para respeitar os limites quantitativos incluídos no programa de ajustamento. Isto porque as variações que referi anteriormente são compensadas por variações noutras rúbricas da despesa e da receita, sem qualquer medida adicional de austeridade. Sendo assim, o que está previsto neste orçamento retificativo é o cumprimento do limite de 4,5% do PIB para o déficit orçamental em 2012, exatamente como acordado com os nossos parceiros internacionais. O orçamento retificativo contempla também operações com impacto exclusivamente em contabilidade pública. E a operação de maior impacto previsto é a regularização de pagamentos em atraso do Serviço Nacional de Saúde no montante de 1.500 milhões de euros. Este valor não terá de ser considerado para efeitos de avaliação do programa de ajustamento e não se prevêem efeitos significativos sobre o déficit numa perspectiva de contas nacionais. Esta operação será concretizada, como disse o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, de acordo com a estratégia para a redução dos pagamentos em atraso a mais de 90 dias, aprovada hoje em Conselho de Ministros. Neste contexto, serão também reforçados os mecanismos de controle da execução orçamental, de forma a impedir a acumulação de novos pagamentos em atraso. O orçamento retificativo prevê também um reforço das transferências para o Serviço Nacional de Saúde, no sentido de corrigir as suas insuficiências financeiras em 200 milhões de euros. Por último, o orçamento retificativo incorpora ainda um conjunto de operações financeiras que não estavam previstas inicialmente e num montante superior a 6.000 milhões de euros. E estas operações não têm impacto no saldo global das administrações públicas. Quero apenas listar as mais importantes. Em primeiro lugar, a participação portuguesa no Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é uma iniciativa de grande importância no contexto da atual crise da dívida soberana na área do euro. Em segundo lugar, o empréstimo à região autónoma da Madeira, que está previsto no respectivo programa de ajustamento. Em terceiro lugar, o aumento do capital da Caixa Geral de Depósitos. E, finalmente, a cessão a favor do Estado de créditos elegíveis no setor bancário sobre entidades pertencentes às administrações públicas. E são estas as operações que têm maior impacto sobre as operações financeiras. Para concluir, devo dizer que este orçamento retificativo dá assim seguimento a um conjunto de alterações largamente previstas e incorpora a informação disponível mais atual. Este orçamento é adequado aos desafios que a economia e a sociedade portuguesa enfrentam em 2012 e é inteiramente consistente com os objetivos e limites do programa de ajustamento, sem recurso a quaisquer medidas adicionais de austeridade. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Eu
dava agora a oportunidade aos senhores jornalistas para colocarem questões ao Sr. Ministro de Estado das Finanças, porque o Sr. Ministro de Estado das Finanças depois vai ter que sair e nós continuaríamos depois relativamente aos outros aspectos do Conselho de Ministros. Quem é que está em direto? Boa tarde, Sr. Ministro. Joana Rodrigues, da TVI. Eu gostava de saber, face aqui ao que explicou relativamente à necessidade do orçamento retificativo, se continuarmos a verificar uma tendência de descida da receita, se de facto se vai manter isso mesmo que disse, que não vão ser necessárias mais medidas de austeridade e se afasta inclusivamente ter que vir a apresentar um segundo orçamento retificativo ainda este ano. Uma segunda questão, perante o Boletim de Primavera do Banco de Portugal, que prevê um crescimento, que não é crescimento, é estagnação no próximo ano, 2013. Como é que vê estas previsões, quando ainda ontem o Primeiro-Ministro disse, em entrevista à TVI, que 2013 vai ser o ano em que vamos ter um início de crescimento? Portanto, o Banco de Portugal tem uma visão diferente. Gostava de ter um comentário seu relativamente a isso. Obrigada. Muito obrigado. Relativamente à sua primeira questão, se existirão mais alterações ao orçamento do Estado para 2012, se serão necessárias medidas adicionais de austeridade, deixe-me fazer duas observações de enquadramento. Eu tenho tido a oportunidade de dizer que um responsável pela condução de política não deve comentar cenários hipotéticos e, portanto, questões do tipo está em condições de garantir que não existirão medidas adicionais de austeridade, exclui completamente a hipótese de isto ou daquilo, são questões que nunca poderão ser comentadas em concreto. E a razão para essa impossibilidade de comentário decorre do facto de decisões de política serem sempre tomadas num contexto concreto, não sendo útil no contexto de enorme incerteza que caracteriza sempre uma situação de crise e emergência nacional, aumentar essa incerteza e essa ansiedade com especulações sobre cenários que não podem ser previstos com precisão. Sendo assim, o que eu lhe posso dizer, e digo com enorme ênfase, é que a alteração ao orçamento do Estado para 2012, que é agora apresentada, não estão previstas medidas de austeridade adicionais e que, nesse contexto, o Governo está convencido que temos uma estratégia que é credível e capaz de assegurar o cumprimento dos nossos compromissos com os nossos parceiros internacionais. Relativamente às previsões do Banco de Portugal, as previsões do Banco de Portugal são muito semelhantes às previsões que foram discutidas com o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu na altura do terceiro exame regular. A diferença na previsão do Produto Interno Bruto para o ano de 2012 é de apenas 0,1%, o que é uma fração da margem de erro que está sempre associada a este tipo de previsões, e em termos qualitativos o Banco de Portugal está também a prever uma substancial recuperação da atividade económica no país, uma vez que para 2013 prevê uma estabilização da atividade económica. E, consequentemente, eu não poria em realce as diferenças entre as previsões incluídas no orçamento retificativo e as recentemente divulgadas pelo Banco de Portugal. Pelo contrário, realçaria as semelhanças que me parecem muito mais importantes.
TV, perguntava-lhe, não sendo tomadas medidas de austeridade, não fiquei aqui a perceber, vão ser tomadas a nível da poupança, falava-se uma poupança com os juros, que medidas é que vão ser tomadas para colmatar estas despesas acrescidas que se verificaram? Depois, queria-lhe questionar também sobre 2 pontos que vêm hoje na imprensa, no Jornal de Negócios, sobre os recibos verdes, haver um aliviar, digamos assim, da carga para os trabalhadores e também as medidas de combate à fraude e evasão fiscais. Muito obrigado. Relativamente à questão que coloca de como é compensado o efeito de alguma diminuição de receita e de aumento de despesa no orçamento retificativo, de forma a manter o cumprimento do limite do déficit, não querendo entrar em detalhes, as principais rúbricas de compensação têm que ver com uma variação significativa da despesa estimada com juros, que decorre da melhoria das condições, da aplicação da melhoria das condições do nosso endividamento junto dos nossos parceiros internacionais, mas também da alteração das taxas de juro nos mercados de bilhetes do Tesouro e a alteração da estratégia de gestão da dívida pública neste contexto. Relativamente à sua segunda questão, é de facto uma questão muito importante e quero destacar o constante esforço do Governo e, em particular, da autoridade tributária no combate à fraude e evasão fiscal, sendo que esse combate é um combate decisivo para garantir efetivamente a justiça na repartição do esforço e sacrifício necessário para que o programa de ajustamento seja bem sucedido, garantindo que os contribuintes têm o seu esforço fiscal proporcional à sua verdadeira capacidade contributiva. Este ponto é central. De facto, o orçamento retificativo inclui um conjunto de medidas de combate à fraude e evasão fiscal, sendo que existem pequenas alterações de detalhe que eu não quereria comentar mais pormenorizadamente neste momento. Muito obrigado. Já estamos a falar sobre isto, confirmado da questão do dinheiro, das despesas das empresas em dinheiro até limite de 1.000 euros? Essa medida faz parte, de facto, das medidas de combate à fraude e à evasão fiscal incluídas no orçamento retificativo. Sr. Ministro Joana Nabais, da SIC, agora em direto para a SIC Notícias, pedia-lhe que de uma forma muito genérica, correndo o risco de lhe pedir uma repetição, enfim, que de uma forma genérica nos pudesse resumir aqui qual é então esse enfoque do orçamento retificativo e as principais medidas que terão de ser tomadas para compensar esta evolução da despesa que será acrescida, e também o comentário óbvio aos números do Banco de Portugal, que prevê uma recessão mais profunda, uma décima, enfim, mais profunda que o Governo, e se isso poderá vir a obrigar a voltar a retificar as contas lá mais para a frente. Muito obrigado. Poderei ser muito curto. Relativamente à questão das previsões do Banco de Portugal, eu acho que o que há a destacar, como de resto já disse, é a semelhança entre as previsões agora divulgadas pelo Banco de Portugal e o cenário macroeconómico que está incluído no orçamento retificativo e que foi acordado
com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional no âmbito do terceiro exame regular do Programa de Ajustamento. Efetivamente, se nos centrarmos na previsão para a contração da atividade económica, estamos a comparar 3,3% com 3,4%, o que é uma diferença insignificante quando comparada com a margem de erro que estas previsões sempre têm. Do ponto de vista das implicações para as previsões orçamentais, essas implicações são verdadeiramente insignificantes e, portanto, não justificam qualquer alteração significativa nos números que são apresentados no orçamento retificativo. Em termos de enquadramento geral do orçamento retificativo, posso efetivamente apresentar uma síntese em muito breves palavras. Em primeiro lugar, e como é conhecido, esta alteração ao orçamento do Estado para 2012 decorre da necessidade de incorporar a transferência parcial dos fundos de pensão dos bancos para o Estado. E esta necessidade foi claramente sinalizada na apresentação do Orçamento do Estado e repetidamente comentada durante o debate que seguiu à apresentação do Orçamento do Estado. A operação só foi efetivamente concluída formalmente no final do ano 2011, de resto, após a publicação da própria Lei do Orçamento do Estado. O orçamento retificativo permite também ao Governo fazer algumas atualizações importantes no quadro de informação que é usado para a programação orçamental, nomeadamente permite atualizar o cenário macroeconómico para refletir o que foi acordado com a Troika no âmbito do terceiro exame regular. Existem efetivamente implicações quer do lado da despesa, quer do lado da receita, mas para repetir o que disse na sua pergunta, e é inteiramente correto, o Governo não propõe, de resto de acordo com o que repetidamente anunciou em ocasiões anteriores, não propõe no orçamento retificativo quaisquer medidas adicionais de austeridade, uma vez que os ajustamentos à despesa e à receita são compensados por outras variações, tendo eu destacado as que têm a ver com o pagamento de juros da dívida pública, que são revistos em baixa, e a reprogramação do CREN. Sendo assim, será possível conformarmos com o cumprimento dos limites quantitativos do programa de ajustamento sem quaisquer medidas adicionais de austeridade. O orçamento retificativo comporta também alterações substanciais num conjunto de operações financeiras sem impacto no saldo das administrações públicas. E destaquei a participação portuguesa no Mecanismo Europeu de Estabilidade, o empréstimo à região autónoma da Madeira, que está previsto no seu próprio programa de ajustamento, o aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos e a previsão da cessão a favor do Estado de créditos elegíveis do setor bancário sobre entidades pertencentes às administrações públicas. Muito obrigado. Boa tarde, Marta Rangel, do Económico TV. Eu gostaria de saber, face às previsões do Banco de Portugal, do Boletim da Primavera, sendo que prevê uma estagnação do crescimento económico para 2013 e as exportações vão crescer bem menos do que o previsto, 2,7% em comparação com a previsão anterior de 4,1%. Eu gostaria de saber se o Governo mantém a ideia de que em 2013 já vai haver crescimento económico, como ontem disse o Primeiro-Ministro, ou se prevêem alguma medida adicional de incentivo à economia, às empresas, algum plano B para compensar este crescimento inferior do que o esperado. Uma segunda questão, a UTAD
TAO, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, diz que o déficit piorava mesmo sem as despesas extraordinárias que o Governo já enumerou, se confirma que de facto este esforço orçamental está a correr menos bem do que o esperado? Muito obrigado pelas suas questões. A comparação com as previsões do Banco de Portugal deve ser feita com cuidado. A comparação que fez na sua pergunta é entre as previsões que o Banco de Portugal publica agora no Boletim da Primavera e as que publicou anteriormente no Boletim de Inverno. Efetivamente, não é essa a comparação que é mais relevante para a situação em que nos encontramos agora, uma vez que, desde esse momento até agora, verificaram-se um conjunto de alterações importantes. Quando nós comparamos as exportações que estão no cenário macroeconómico que acompanha o orçamento retificativo e as previsões que agora são divulgadas para o Banco de Portugal, o Banco tem efetivamente mais exportações do que o cenário macroeconómico do orçamento retificativo. O que mostra que existem diferenças na composição da despesa agregada entre as previsões do Banco de Portugal e as previsões que acompanham agora a alteração do Orçamento do Estado para 2012, mas essas diferenças de composição na despesa agregada, em grande parte, compensam-se em termos do efeito sobre o ritmo de contração da atividade económica, que é muito semelhante nas duas perspectivas e, consequentemente, não tem consequências significativas sobre o cenário orçamental ou qualquer outra variável de importância central para a análise macroeconómica do país. De uma forma mais simples, a análise que está traduzida no cenário macroeconómico que acompanha o orçamento retificativo e nas previsões do Banco de Portugal são muito semelhantes. É, de resto, também verdade esta observação relativamente à recuperação da atividade económica em 2013. Efetivamente, se a seguir a uma contração de mais de 3% em 2012 tivermos um crescimento positivo ou nulo em 2013, será sempre verdade que a recuperação da atividade económica estará confirmada e que a atividade económica estará a recuperar relativamente aos níveis mais baixos que atingirá no decurso de 2012. Portanto, em termos de data da recuperação para 2013, parece-me que os perfis que estão implícitos nas duas previsões macroeconómicas são também muito semelhantes. Muito obrigado. Sr. Ministro, Miguel Ganhão, do Correio da Manhã. Eu queria fazer-lhe só duas questões que dizem respeito às receitas fiscais. Primeira é se o Governo já tem contabilizado, e terá certamente, a queda da receita fiscal para este ano. E quais são os impostos que mais vão cair, em termos de receita. E, em segundo lugar, é se esta quebra das receitas fiscais terá algum reflexo no prazo de reembolsos do IRS aos contribuintes. Muito obrigado. Relativamente à questão do prazo de reembolso, o prazo de reembolso está regulado e ocorrerá de uma forma inteiramente regular no decurso de 2012. Quanto à quebra da receita fiscal, efetivamente, as implicações sobre a receita fiscal da revisão do cenário macroeconómico estão refletidas no orçamento retificativo, exatamente como eu já expliquei. Os detalhes dos números pedia-lhe paciência e que esperasse para ver os quadros que de facto acompanham a apresentação do orçamento retificativo.
Desculpa, há instantes não respondeu à minha segunda pergunta. Não sei se não quer responder ou se esqueceu. Posso repetir, claro. Em relação ao relatório da UTAU, que diz que o déficit piorava mesmo sem as despesas extraordinárias que o Governo enumerou, e eu perguntava se de facto confirma que este esforço orçamental está a correr menos bem do que o esperado. Muito obrigado pela sua pergunta. A questão da análise da UTAU relativamente à execução orçamental é muito útil e é uma análise que nós acompanhamos sempre com cuidado, dada a sua valia técnica e a sua importância. A nossa própria análise da execução orçamental até este momento é que é prematuro tirar conclusões da execução orçamental dos 2 primeiros meses do ano, porque existe um conjunto grande de efeitos especiais durante estes 2 meses do ano, e a conclusão que se possa tirar da análise da execução orçamental neste período depende da quantificação destes efeitos especiais. Essa quantificação exige um esforço de estimação e de análise, que não é uma ciência exata. O TAU divulgou as suas próprias estimativas, mas parece-nos que os números que temos até este momento têm de ser encarados com grande prudência até este momento, e não devemos ter uma confiança excessiva em qualquer quantificação com base em estimativas pontuais neste momento. Boa tarde, Hugo Neutel, da TSF. Tenho 2 questões. A primeira ainda relativa ao Banco de Portugal. No boletim, o Banco de Portugal alerta para a possibilidade forte de uma degradação da conjuntura internacional, e que, se isso acontecer, o Governo eventualmente terá que tomar medidas adicionais para atingir os objetivos que estão traçados. O que lhe pergunto é se o Governo está preparado para, na eventualidade de uma degradação do cenário macroeconómico internacional, sobretudo europeu, se o Governo está preparado para tomar medidas. A segunda pergunta tem a ver com a estratégia para os pagamentos de dívidas em atraso. Se pode avançar alguns detalhes sobre essa estratégia. Obrigado. Muito obrigado. Relativamente à sua primeira pergunta, eu não posso deixar de repetir que um responsável pela condução de política não deve comentar cenários hipotéticos. Mas, uma vez que esta é uma pergunta insistente, deixe-me tentar explicar a minha relutância de outra maneira. Quando se gere a política em momentos de crise, essa gestão da política económica é necessariamente um exercício de gestão de riscos. Se não houvesse qualquer risco de que as coisas corressem mal, dificilmente se poderia caracterizar a situação como uma situação de crise. Se, por outro lado, não é verdade, tivéssemos uma situação em que não houvesse qualquer esperança, não teríamos uma situação de crise, teríamos uma situação de catástrofe. Ora, sendo assim, e sendo inegável que vivemos numa situação de crise, não é possível excluir completamente a possibilidade de materialização de riscos. Mas, para repetir, a condução de política económica em crise é um exercício de gestão de risco. Não é, no entanto, aconselhável especular sobre formas particulares de materialização desses riscos ou sobre a resposta que seria dada no caso desses riscos se materializarem. E simplesmente porque é completamente diferente falar de riscos em abstrato
ou ter de gerir riscos em concreto. E é no momento em que a situação concreta se materializa que se pode desenhar a melhor resposta política nas condições concretas. E, consequentemente, repito que não faz sentido fazer um comentário sobre contingências não realizadas. Relativamente à questão da estratégia de pagamento peço desculpa. A estratégia para a redução dos pagamentos em atraso há mais de 90 dias, essa estratégia é baseada num conjunto de princípios que são princípios importantes. O primeiro princípio é o da responsabilidade pelo pagamento das dívidas por parte das entidades responsáveis pela sua acumulação. O segundo princípio é o de que é necessário ter em aplicação procedimentos e regras que impeçam a acumulação de novos pagamentos em atraso. Portanto, a estratégia de redução dos pagamentos em atraso passa efetivamente pela necessidade de evitar a sua repetição. Um outro aspecto importante, mas que não é um princípio, é que, de facto, a diminuição dos pagamentos em atraso e a transição para um regime de verdade orçamental e de pagamento pontual por parte das entidades do setor público administrativo será muito importante para a melhoria das condições de financiamento económico e financeiro da economia portuguesa, não só porque permite uma maior liquidez por parte dos fornecedores do setor público, mas também porque permite diminuir de forma significativa a incerteza em que estes agentes têm de desenvolver a sua atividade. Relativamente ao setor da saúde e relativamente ao pagamento dos 1.500 milhões de euros, está previsto um calendário concreto de realização de pagamentos, sendo expectável que alguns pagamentos possam verificar-se ainda durante o corrente mês de abril, mas, evidentemente, que o fundamental destas verbas terá de esperar pela entrada em vigor do orçamento retificativo, o que só ocorrerá mais tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Ministro. Luís Ribeiro, do Dinheiro Vivo. Eu queria saber se é possível já avançar com uma estimativa para o valor do aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos e se pode desvendar o que foi os contornos ou alguns contornos do acordo que obteve com a Sonangol agora na sua visita a Angola. Obrigado. Muito obrigado. Estas duas perguntas serão as duas últimas perguntas a que responderei, porque tenho efetivamente de me ausentar. A questão da minha visita a Angola não foi de todo discutida no Conselho de Ministros e, portanto, eu poderia evitar responder essa sua pergunta, mas, no caso, não houve entre mim e a Sonangol nenhuma negociação. E não tendo havido nenhuma negociação, não houve nenhum acordo. Houve uma troca de impressões franca, em que foram conversados aspectos importantes da atividade da Sonangol no setor da energia e também algumas questões relativamente à atividade da Sonangol como acionista noutras áreas.
e desse ponto de vista julgo que a compreensão do contexto em que a atividade da empresa se desenvolve melhorou muito consideravelmente da minha parte, dada a qualidade da informação que me foi prestada e a franqueza da conversa. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, é bem conhecido que se prevê um reforço no capital da Caixa Geral de Depósitos durante o primeiro semestre deste ano. É bem conhecido a determinação do acionista da Caixa Geral de Depósitos, que é o Estado, em realizar esse aumento de capital. Relativamente a montantes, calendários ou modalidades, eu não quereria fazer qualquer comentário neste momento. Muito obrigado. Antes de passarmos ao seguinte, à parte restante, eu peço só 2 segundos de interrupção para que o Sr. Ministro de Estado e das Finanças possa ausentar-se. Vamos então retomar este briefing, dando a palavra à Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ordenamento do Território, não sem antes começar por pedir-vos desculpa. Há pouco, quando vos dei nota do comunicado e o comunicado que têm entre mãos, eu pedia que desconsiderassem o que está no ponto 8 relativo aos parques zoológicos, porque a Sra. Ministra da Agricultura lembrou-me, e cheia de razão, que a aprovação definitiva ainda não ficou hoje no Conselho de Ministros de hoje. O assunto foi tratado no Conselho de Ministros de hoje, mas não ficou a aprovação definitiva e, portanto, no comunicado formal que sair depois, que for colocado online, esse lapso será corrigido e pedir-vos desculpa. No texto que vos foi entregue, não considerem a aprovação definitiva do ponto 8 relativo aos parques, à transposição da diretiva sobre os parques zoológicos. Sra. Ministra, então, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito boa tarde a todos. Queria dar nota da aprovação pelo Governo uma proposta de lei relativa à Bolsa de Terras para fins agrícolas, florestais e silvopastoris. Esta é uma matéria que se integra no nosso programa de Governo, tem como objetivo geral facilitar o acesso à terra no total e absoluto respeito pela propriedade privada. Faz parte do grande objetivo de aumentar a nossa produção, quer na área agrícola, quer na área florestal, e também de atrair mais gente para a agricultura, nomeadamente jovens para a agricultura. Esta bolsa vai integrar terras de proveniência muito diferente, terras do Estado, mas também terras dos particulares, e terras que vão ser reconhecidas através de um trabalho intenso, que também oportunamente terá legislação própria, reconhecidas como terras que estão neste momento sem uso agrícola e não têm dono conhecido e, portanto, são terras abandonadas. Também os baldios podem vir a ser incluídos nesta bolsa, em todos os casos, sempre mediante uma decisão voluntária por parte dos seus titulares. A forma de promovermos este mecanismo passará por um diploma, portanto, o segundo diploma que foi aprovado e que entrará plenamente em vigor uma vez estejam revistas as matrizes rurais do Imposto Municipal sobre Imóveis. Nessa altura, que também possivelmente já estará também coincidente com o fim do nosso programa de assistência financeira e, portanto, são 2 requisitos cumulativos. Nessa altura teremos um estímulo positivo através da redução do IMI, que pode ir entre 50% a 75% para estas situações, ou seja, para quem disponibiliza a terra ou para quem a trabalha, naturalmente. No caso das terras privadas, queria dizer-vos que a Bolsa funciona
de uma forma muito minimalista, funciona como um sistema de informação das terras disponíveis e depois, a um nível local, entidades idóneas poderão agilizar o encontro entre a oferta e a procura, mas os contratos serão celebrados sempre entre privados, sem nenhuma interferência do Estado. No que respeita às terras públicas, aquilo que se pretende é disponibilizar o mais possível terras. Aliás, o Ministério da Agricultura muito brevemente fará a primeira disponibilização das suas terras, mesmo antes deste mecanismo estar em funcionamento. Portanto, disponibilizar terras que venham a ser encontradas também noutros ministérios e, dentro dessas terras, ter um mecanismo muito transparente de acessibilidade universal para a sua disponibilização, com critérios próprios, e posso dizer-vos que os jovens agricultores terão prioridade máxima no acesso a estas terras. Vamos fazer também a tal investigação sobre as terras que não têm trabalho neste momento e não têm dono. Esta matéria liga-se com a matéria do cadastro e é muito importante porque tem a ver com um trabalho que o Estado nunca fez e que tem a ver com saber que terras é que ele próprio tem sem saber que as tem. Mal essas terras sejam identificadas, serão imediatamente disponibilizadas na Bolsa de Terras. Com certeza isto demorará tempo, até porque é preciso que os portugueses saibam deste processo, e estou a pensar particularmente nos portugueses espalhados pelo mundo, e com certeza que montaremos uma rede importante de informação, de divulgação, para que as terras venham efetivamente a ser reconhecidas ou não. No caso de não serem reconhecidas como tendo proprietário privado, elas são, por lei, Código Civil, são terras do Estado, que o Estado imediatamente disponibilizará para que possam vir a ser trabalhadas. É esse o grande objetivo, podermos aumentar a nossa área de terras que está a ser utilizada efetivamente para a agricultura, para a floresta, para a silvopastorícia e, portanto, temos um mecanismo que queremos que funcione, que terá uma entidade central a juntar toda a informação, mas depois a nível local será dinamizado, quer por associações, quer por fundações, quer por as próprias autarquias, municípios e freguesias, de forma a que haja uma rede muito viva para que se possa mobilizar esta terra e aumentar a nossa área de produção. Muito obrigada. Ficamos então à vossa disposição para questões que queiram colocar sobre estas matérias. Boa tarde, Madalena Salema, da Antena 1. Eu desejava saber se tem alguma estimativa em relação ao número de hectares que poderão vir a fazer parte desta bolsa, pelo menos já numa primeira fase, antes ainda do cadastro. Nós não temos números detalhados, mas temos um levantamento feito sobre a potencialidade das nossas terras, nomeadamente para a área florestal. Estamos a falar de terras que, numa maior parte, serão terras de aproveitamento florestal, e o número que nós indicamos como sendo um número possível depois deste trabalho andará à volta de 1.500.000 hectares, mas isto pressupõe o tal trabalho que demora tempo, mas no qual estamos muito empenhados. Esta é a primeira fase, é a fase de levar ao Parlamento a nossa proposta sobre Bolsa de Terras, será discutida, há outras propostas no Parlamento já à espera da proposta do Governo, e com certeza que depois disso teremos também vários outros instrumentos legislativos que vão no mesmo sentido e que farão a ligação à questão do cadastro, que é muito importante para podermos dar um salto grande do ponto de vista de quantidade. No que respeita às terras dos privados, nós não o poderemos saber antecipadamente, porque pressupõe que o próprio particular queira colocar a terra na Bolsa, mas a percepção que nós temos é que hoje há muita gente interessada nas terras, e os particulares também olham cada vez mais para as suas terras como uma forma de tirar algum rendimento, e colocando a terra na Bolsa, permitirão naturalmente disponibilizá-la para quem a queira trabalhar, e pagará por isso, seja porque compra, seja porque arrenda, seja porque faz um contrato de parceria. É uma forma também, numa altura mais difícil, de as pessoas poderem tirar rendimento dos bens que têm. Muito obrigada. Se não há mais questões, nem sobre este ponto, nem sobre nenhum outro, muito obrigado.